porque isso aqui é uma escolinha dominical, aparentemente, né? Todo domingo a gente está aqui. Quer dizer, não todo, né? A cada períodos. Avisar que a Bibis não vem, então às vezes pode ser que aconteça de eu a Bibis não vir, mas aí a gente já está bastante entrosado, eu acho, com 3 encontros, então vocês vão se articulando e combinando, conversando e tal. O link, quem está disponibilizando para a gente adora, então, tipo, a gente está tentando fazer isso bem em conjunto mesmo, para ser um bagulho de comunidade mesmo, sabe? A gente estudar junto. E aí, outra coisa que eu ia falar para vocês também é que às vezes não dá para a gente ler, tipo, às vezes não dá tempo da gente ler, ou tipo, eu mesma, 2 vezes já aconteceu comigo, de eu deixar para ler no final de semana do encontro. Porque aí, mano, enfim, nos outros dias eu tô fazendo outras coisas, ou eu só tô exausta e só quero, tipo, assistir Netflix. Isso acontece também, que é tipo, enfim, eu não sei como é para vocês, mas para mim uma parte muito frustrante da prática da bruxaria, para mim sempre foi o perfeccionismo bizarro de sempre querer estar tipo fazendo tudo maravilhoso, perfeito, estudando e praticando e não sei o que. E tem gente que consegue mesmo com muita facilidade, mas para mim assim é quase impossível, ainda mais porque eu faço faculdade ainda, tô no último ano, então vai ter dias que eu só não vou conseguir mesmo e acho que é importante a gente ficar ok com isso. Então, dessa vez mesmo eu não consegui ler tudo, sendo muito honesto. A Dora também, ela tá lendo agora, tipo, a gente tava conversando sobre isso. Mas acho que é bem tranquilo, assim, aí a gente vai se apoiando nesse sentido, porque às vezes que a gente não conseguir ler ou que a gente não conseguir fazer alguma coisa, não seja um impeditivo da gente continuar, sabe? Da gente se dar essa força, assim, para que seja uma coisa constante mesmo. A leitura vai ser constante e vai ter vezes que a gente só não vai estar legal, ainda mais nesses tempos de pandemia e tal. Então, era isso que eu ia falar? Então a gente pode começar já falando sobre caça às bruxas na Europa continental. E eu já gostei do que a Dora começou falando, porque no início ele já fala já que todos os períodos da história da humanidade têm essas perturbações, tem esse tipo de caça ou, enfim, violência, mas que nem todos produziram uma caça às bruxas, ele fala. E aí, nessa parte, a gente já pode começar a discordar dele. Embora eu esteja gostando muito desses 2 capítulos, eu acho que eu também levanto a minha mão para discordar dessa parte aí. Aí queria ouvir de vocês, o que vocês acham dessa frase, essa fala? Eu acho que eu vou voltar um pouco antes e você falou que gostou dos 2 capítulos. Cara, foi muito difícil passar pelo capítulo 4. Mas não foi difícil no sentido, tipo, era maçante. Era doído, sabe? Tipo, eu parei de ler umas 3 vezes durante a semana, aí eu tive que pegar um fôlego e falar, tá, beleza. Não é como se eu não soubesse. Só que, sei lá. Ah, tá, nesse sentido. Tipo, eu leio aquilo, entende? Porque, sei lá, na escola a gente estuda por cima, e aí a gente ouve aqui, ouve ali e fala, eu sei o que aconteceu. Tá, eu sei o que aconteceu, mas ninguém nunca narrou, entende? Ah, sim, tem uma narrativa bem... É o único momento foi difícil, até viu? agora, né? Foi difícil passar pelo 4. Uhum. Não sei se mais alguém sentiu assim, tipo... Eu não senti assim, né, de não conseguir ler, de ter que parar e dar um respiro, mas eu senti um baque muito grande, porque é o que você falou, a gente estuda, mas a gente não tem muita noção de muita coisa, né? Caralho, o negócio foi de 1300 até 1700. É muito tempo, é muito tempo de violência constante, né? Exatamente. E de forma muito peculiar, os últimos anos foram mais graves do que os primeiros, né? O que é curioso, porque tá mais próximo do que se pressupõe, sabe? Normalmente a gente vê como algo mais distante. E assim, se parar pra pensar, na época do Gardner, bruxaria era proibida por lei. Sim. Pois Sim. Sabe? Vou até aproveitar esse gancho da Morena para falar que, falando assim, né, eu gostei muito, parece meio mórbido, né? Mas eu entendo que você gostou, porque realmente é recheado de grandes relatos, tipo, sim. É uma leitura muito rica, mas isso ao mesmo tempo é muito mal. É bom, mas é ruim. Eu tava preocupada, tipo, com a parte que ele ia... Foi uma curiosidade, eu até tava querendo dar uma corrida para eu ler logo essa parte, porque eu tava curiosa com a narrativa que ele tava adotando antes, como ele ia abordar essa parte. E eu gostei muito dele ter feito isso a partir de relatos mesmo, de cartas. Eu, tipo, falar assim, fulano, eu não vou me lembrar, né, o nome agora, mas a pessoa ela conseguiu fazer uma carta, enviar para filha dele, e a gente lê essa carta, a gente sabe em primeira mão o que essa pessoa está falando na voz dela. Então, não é algo passado numa peneira de um historiador cristão, enfim, etc.
Então, nesse sentido, é meio mórbido ainda, assim, mas eu gostei muito de ter lido isso, assim, eu achei muito, para mim, fluiu muito mais a leitura, assim, e, enfim, vários pontos, mas é isso, da minha parte desse comentário. Ele chega a citar o Ginsburg, né? Essa parada da micro-história e tal. Então eu gostei muito dele ir para essa direção no estudo da bruxaria, para além de ir em documentos oficiais padrão, saca? Uhum. Que passariam uma imagem que era o que vocês estavam debatendo no último encontro, inclusive, uma imagem que se sabe que era meio fantasiosa por N motivos e que é um pouco superficial do acontecimento como um todo, né? Ele rumar para micro-história, eu acho muito, muito produtivo. Uhum. Eu tive a impressão, apesar de ter sido um capítulo mais difícil, eu tive a impressão de que foi mais honesto, talvez. A palavra talvez não seja essa, talvez, não sei. Porque a gente está falando que ele se baseou em fatos históricos, então, na teoria, tudo é bastante honesto, porque são fatos históricos. Uhum. Mas eu acho que talvez tenha sido o capítulo até agora com menos influência da opinião dele. Sim. Será que eu odeio esse cara? E talvez com menos influência do movimento Wicca em si também, né? Claro. Contemporâneo, atual. Exato. Então, eu descobri que quando ele não fala nada, eu gosto dele. Genial. Na página seguinte, ele vai falar uma coisa também que eu acho legal a gente passar, que ele vai falar isso em vários momentos, né? Porque como são relatos, os momentos que ele acaba trazendo essa fala. Acho que ele vai falar isso também lá no capítulo seguinte, quando ele vai falar sobre Salem. Que é o uso da psicologia para explicar a perseguição, mas para explicar também como os próprios perseguidos acabam falando: caramba, eu acho que se pai eu sou bruxa mesmo, se pai eu fiz isso, tipo, obviamente, sobre tortura, qualquer pessoa vai falar que Jesus chama José, enfim, não é uma novidade pra gente, mas eu achei interessante isso, porque quando ele... um meme que é muito engraçado de uma pessoa que está indo pegar o avião, né, e vai passar pelo raio-x e vê uma outra pessoa sendo revistada pela polícia ali na frente, a pessoa, vixe, será que eu tô armada? Caralho. É bem não, velho. Uma ansiedade. Tá armado, mas você não pode ver a polícia na sua frente que você, cara, eu fiz merda. Não, você não fez nada, mas eu sei que eu fiz, eu fico com na mão. Tem uma pegada meio 1974 aí, né? Total. Sim, muito. Desculpa te interromper, Carol, eu sou trouxa. Imagina, eu adorei, é isso mesmo. Mas esse exemplo é ótimo, porque é bem isso que eu senti mesmo. Porque às vezes eu tô em uma situação que eu fico, ai meu Deus do céu, será que eu fiz isso? Será que eu tô errada? E não sabia? Exatamente. E você pensar isso numa pressão coletiva muito forte, religiosa muito forte, de você achar que o tempo todo, né? Qualquer coisa não é Deus, tudo que não é Deus, então é do diabo. Você fala, ai meu Deus, eu tô pecando aqui demais, eu sou uma bruxa, realmente eu devo ter voado no sabá com o meu familiar, que achei interessante também que ele trouxe bastante a respeito do familiar, mas acho que mais pra frente, né? Na página 95, ainda discorrendo sobre... Desculpa, Dora, pode falar. Não, fala, eu ia falar da página 95 também, mas fala você. Não, só essa primeira... Na verdade, nem um parágrafo, né? O resto do parágrafo. Ele compara a caça às bruxas ao nazismo e stalinismo. Eu achei pesado pra cacete essa comparação. Mas eu achei muito sincera. Eu ia falar isso. Mas você não acha que equivale? Eu tava falando antes. Não, eu acho que vale, eu só não esperava vindo dele. Eu só acho que tem uma distinção que deve ser levada em conta. Tanto o stalinismo quanto o nazismo são perseguições estatais centralizadas, né? Nesse caso, não era exatamente centralizado, apesar de ter uma relação Estado e Igreja tutelando a perseguição. Mas a perseguição era muito mais local, de forma geral, né? Até porque você não tinha tantos meios de controle central pleno, né? Pelo menos até onde eu sei. Nos 2 capítulos anteriores a gente vê que o negócio meio que perdeu a mão lá em determinado momento. O pessoal fala, epa, estão matando os colegas, pera, não, volta. E havia inquisições e inquisições, né? De localidade para localidade, as coisas variavam, até intrigas micropolíticas, até
sabe? Fantasias, e até uma questão, acho que a Carol citou, posso estar enganado, de ter uma questão moral até, por exemplo, a pessoa ter sonhos molhados e achar que tá tendo um tipo de relação demoníaca e essa coisa se acumulando e, enfim, gerar uma histeria, enfim, uma doideira, uma fita. Na verdade, assim, o que eu ia falar na página 95 é que, assim, no segundo parágrafo ele fala de um tripé que eu acho que foi esse tripé que ajudou a criar um maquinário de extermínio em massa, assim, né? Que foi primeiro assim, primeiro você cria acusação de bruxaria. Aí você pega aquelas pessoas que são acusadas, aí você tortura elas até elas confessarem, né? E, bom, faz um conto, aumenta um ponto, né? Uma confissão sobre tortura, nem sempre ela vai ser verdadeira, você só quer que ela acabe, né? E aí aquilo vai engendrando, né? A crença e a repressão e a tortura é o tripé que faz um maquinário escalonar a violência de uma forma absurda, assim, né? Porque antes o que eram, assim, o que começou no começo, né? Como rumores de, nossa, bruxaria, pacto com demônio, não sei o quê, acabou virando histórias, assim, tipo, imensas, né? Que fez com que o negócio escalonasse de uma maneira que ninguém achou que fosse rolar. Isso porque era totalmente, né? Não era, como o Danilo falou, não era centralizado a parada, era um negócio todo, cada um em um lugar diferente. Como, assim, a minha curiosidade é como que isso pegou o embalo para, tipo, tocar violência total, assim, episódio. No próximo capítulo, depois desse aí que a Dora falou, na verdade eu não fiquei com uma dúvida, eu até acho que isso aí é a resposta. Mas ele começa a falar que os eruditos, os escolásticos entram na parada, eles tentam se distanciar, porque, ó, eu faço magia renascentista, veja bem, não é tão parecido quanto essa bruxaria que vocês estão falando. Veja bem, veja bem. E aí ele termina dizendo que a própria magia humanista favoreceu, no caso, a intensificação da caça às bruxas. Pelo que eu entendi, nenhum renascentista foi preso. Como é que eles simplesmente fomentaram isso? Porque eles eram aristocratas, né? Eles eram aristocratas. Então eles tinham poder para fomentar isso, acredito. E eles tinham pênises. Então, sabe que eu fiquei pensando nisso? Fiquei pistola? Mas é isso. Tem o vilão do John Dee, né? Eles falam do John Dee. O John Dee é filho da Rainha Elizabeth. Então, além de estar ali, né, no meio com a rainha, ele ainda tinha um pênis. Então, era... Uma grande dádiva natural. Eu acho que é por aí mesmo. E se você parar para pensar, as duas coisas são muito ligadas, na verdade, o masculino e a nobreza. A nobreza do homem na época era muito, sabe? Os títulos em alguns lugares eram. E quando eu falo alguns lugares, eu tô só tentando não ser impreciso, porque provavelmente era tipo quase todos. Exato, né? Eram delegados a homens, em maioria, né? Então, eu acho que é por aí. Acho que as duas coisas são muito juntas, né? E tem o rolê também, que eu acho que até o Danilo falou num desses áudios que ele mandou agora no grupo, que é esse rolê da alta magia, um negócio que é mais voltado. Não é bruxaria, não é. Nem no medievo era, se parar pra pensar, né? Exatamente. É diferente, estética e de fazer. Então, eles só viraram e falaram, olha, a gente faz isso, vocês fazem aquilo, vocês estão errados. E quer dizer, mediante essa narrativa do livro, né? Eu não sei com precisão. Eu tô seguindo essa lógica. Mas eu imagino que seja isso aí mesmo, Lari. Sim. Quando você falou, eu fiquei assim, caralho, faz sentido. Caralho, mó fita. Ligou os pontinhos aqui na minha cabeça, porque eu ainda não tinha conseguido organizar os pensamentos. E você até chegou a perguntar se a gente achava mesmo errado a diferença da bruxaria histórica para a bruxaria moderna. E aí eu fiquei assim, por que eu acho? Por que isso aqui me incomoda? E aí eu cheguei à conclusão... Eu acho que tem uma distinção grande. Perdão, Sim, falei. Mas faz sentido o que você disse, de separar, realmente faz sentido separar as duas coisas, só que eu acho que o que me incomoda é que quando ele coloca sobre bruxaria moderna, ele é muito generalista. E aí é como se toda bruxaria moderna fosse exatamente de uma forma só de um jeitinho bonitinho Wicca. E quando ele fala
que não tem nenhuma ligação com a bruxaria histórica, porque a gente ressignifica as coisas. Culturalmente, não tem como isso não ter nenhum efeito na sociedade que a gente vive, né? Na galera lá. Então, não faz o menor sentido ele separar descolar uma bruxaria da outra, porque ele usa essa frase, uma não tem nada a ver com a outra, ele fala isso. Eu acho que isso me incomoda também, porque... engasguei. Eu acho que tem um resgate estético, principalmente depois do Anton LaVey, dessa figura da bruxa demoníaca, que é muito fantasiosa na época da perseguição, não vou falar no medievo porque não é plenamente isso, mas na época da perseguição, que é resgatada depois, mas eu acho que isso é um problema de não é recorte a palavra que eu tô procurando, mas a consequência é essa, de captura, sabe, da onde ele tá indo, assim, ele tá indo no movimento Wicca americano, sim, buscar essas informações. Inclusive, tanto que foi o que eu falei pra vocês, alguém comenta assim, gente, eu não entendi porque ele tá batendo tanto nessa mulher. Eu acho que ele tá batendo tanto porque essa mulher é muito relevante pro movimento Wicca americano. E o movimento Wicca americano, na figura dessa construção, ele é bem revisionista histórico. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que tem a ver com isso. Como a gente recebeu essas linhas, né? Eu acho que a gente tem mais pluralidade, talvez. Eu falei essa palavra errada, mas que seja. E a gente mistura com as nossas coisas também, sabe? Eu acho que é o problema que ele tem. Eu vou dar só dar um parênteses quando vocês estavam falando, eu pensei numa coisa, não é a mesma coisa, claro, né? Não é nesse sentido histórico, não é nesse sentido de influência, mas durante todas essas falas que ele tem aqui, dando exemplos de alguns casos específicos, eu vi muitos nomes que a cultura pop usa hoje para coisas de bruxaria em literatura, por exemplo. Tipo, nomes de personagens mesmo, eles tiram daqui, assim, eu achei isso muito impressionante, eu não sabia disso, eu não sabia que isso acontecia, na verdade, e isso me surpreendeu bastante, assim. Mas, eu não sei, talvez eu não tenha lido. Gillis Duncan, por exemplo, ela é uma bruxa que aparece também no Outlander. É tipo um mó detalhe específico, de cultura assim. Pop, né? Entendi. Cultura pop, eu achei muito interessante. E isso tem outras também, obviamente, principalmente Salença, que é mais famoso, então eles usam bastante. Tá sempre sendo revisitado, é verdade. Sempre sendo revisitado, e enfim, não é só lembrei disso porque vocês estavam falando, mas enfim, aqui no final da página 96, só pra gente ir passando, né, tipo, os pontos do livro, assim. Ele fala uma coisa que eu achei interessante também a gente lembrar, porque isso vai acabar caindo também no próximo capítulo, que é a diferença entre a forma como a caça às bruxas aconteceu no continente e como aconteceu na Inglaterra. Que é a diferença entre a bruxaria de malefício e a bruxaria de heresia. Então, no continente, a gente tem toda uma questão de heresia, principalmente com a influência muito forte do Malleus Maleficarum, porque, enfim, daqui a pouco aparece aquele desgraçado que fez, mas ele foi um inquisitor alemão que fez, então, teve, acho que 15... Foram dois, mas aqui ele cita só o Kramer. Dá só o Heinrich. O Kramer. Heinrich Kramer, alguma coisa assim, né? Isso. Ele cita esse moço. Acho que ele não cita o outro, mas eram dois mesmo. Teve, acho que, sei lá, 15 edições na mesma época do Malleus, por conta daquela bula e tudo mais, a passada de pano papal para que esse livro Fora os outros manuais de caça de bruxas. Outros manuais também que eu já não conhecia. Caralho. Mas, então, no continente a gente tem essa perseguição mais forte de heresia mesmo, que aí já vai ser o sabá, vai ser a bruxa realmente tendo relações sexuais com o diabo e coisas do gênero. E na Inglaterra vai ser diferente porque já vai ser de malefício. A bruxa que matou a criança, que fez algum tipo de malefício mesmo ao vizinho, à comunidade de alguma forma e tudo mais. Não que a herética não faça, né? Acho que ela só é um pouquinho mais complexa porque tem um diabo no meio, pelo que eu entendi. Vocês entenderam da mesma forma também? Sim. O continente transformava tudo em heresia. Acho que a grande ideia era essa. Mesmo que fosse o Malleus Maleficarum, tipo, não interessa, você se enquadra aqui em heresia. Dane-se. É isso. Por isso as 14 edições.
Cada dia incluía um rolê diferente. Eu queria fazer 2 perguntinhas para vocês. Uhum. Primeira é mais técnica. Quando vocês falam, por exemplo, página 96, vocês estão se referindo ao livro físico, correto? Isso. Vocês sabem qual é a relação com o PDF? Alguém está com o PDF? Não? Porque teve aquele lá no começo, vai tipo na página 100 Vai tipo na página 100? Calma aí. do PDF. Do PDF, tá. Se A página ajudar, Tem uma ilustração é tipo medieval. na quarta página do capítulo 4. Ajuda pra caralho. Antes do título Crescimento da Caça às Bruxas. Isso. Que a página é essa e o título tá aqui, mas o que a Carol falou tá na página anterior. Ai, não dá para ver. Isso, bem Não ajuda menos- nada, mas beleza. Não dá pra ver, tá ligado? Tá. Crescimento da Caça às Bruxas. Achei. Deve ser o Aqui quê? é a página 98. Crescimento da Caça às Bruxas é qual número no físico? Só pra mim. 97. 97. Tá, é sempre um a mais. Ah, E uma tudo outra bem. pergunta que eu queria fazer para vocês. Vocês estão falando do... Eu vou ser quase orelha aqui depois de um certo ponto, então peço perdão. Quando vocês falam da perseguição no continente e na ilha, nós ainda estamos falando de Inglaterra e Europa. A gente ainda não está falando da questão americana, dos... Não, né? Não, que No ele vai terceiro falar só momento no a gente chega lá, quinto. A gente É nóis. chega lá daqui a pouco. É nóis. Porque também rola uma perseguição lá, né? Isso, A tanto que ele volta Bruxa, em o Salem, filme então. é sobre isso, por exemplo. Sim. Isso, vamos lá. eu ia falar desse filme, inclusive. Eu ia falar, gente, a gente precisa assistir esse filme junto, entendeu? Vamos. Que filme que Assim, ele falou? Vamos. Olha, inclusive, eu tô pra abrir um cineclube. Era pra ter aberto esse mês e não rolou. Ai, que maneiro. Se pá, a gente pode fazer... durante esse mês eu vou fazer algumas exibições teste. Então, se pá, a gente passa a bruxa. Eu tenho a interpretação de a bruxa muito doida. Pra mim, Satã tava querendo salvar aquela família. Mas aí a gente já tá fugindo do rolê. A gente pode voltar lá quando a gente estiver lá na bruxaria na Nova Inglaterra. A gente pode voltar pra isso, mas ó, eu já falo que eu toco muito. Porque Não, sim, super fã topado da já. bruxa. Show. Vamos conversando, é nóis. Mas vai lá. Ó, Aí então a na gente página volta falando da seguinte. heresia, né? Isso. Heresia no continente e aí maldade pura no... Não foi à toa que proibiram a macumba na Inglaterra, né? Porque é um malefício, né? Tipo, era óbvio que era do mal. Heresia, às vezes, né? Mas não, né? Na cartilha deles não. A heresia a pessoa poderia cometer sem querer. Mas mesmo cometendo sem querer, você seria queimado do mesmo jeito. Porque não importa, No mínimo né? interrogado, né? Ou proibido de falar, era algo que acontecia também. E é engraçado, porque um pouquinho antes disso... eu devia ter anotado aqui qual era a página. Toda vez eu falo que eu vou anotar e eu esqueço, né, gente? Eu tô tentando. Eu fiz um bloquinho dessa vez, ó. Para não ficar só no... Tô tentando. Mas um pouquinho antes disso, agora eu não vou lembrar onde que tá, então não vou nem procurar, mas ele fala sobre a legalidade do pacto, né? Tipo, de você realmente escrever como o pacto acontece, assim, ó. E aí ele entra com aquele papo de é lícito, é implícito... E se você pensou e não escreveu, dane-se, vai queimar mesmo assim. Exatamente. E não é só, e vai queimar mesmo assim, por quê? Porque independentemente se a bruxa fez porque ela decidiu assinar o livro do diabo, ou se porque o diabo influenciando ela acabou caindo nas garras dele, independentemente disso, o corpo dela já tá pro Satã. Então é melhor que a igreja tá salvando misericordiosa salvar ela, exatamente. Mas tem uma parada dessa mesmo. O intuito de queimar é você purificar, né? Tanto, e se eu não me engano, eu ouvi um podcast acerca do Carlos Ginzburg que falava exatamente acerca de que, inclusive, você fazia a pessoa confessar em tortura e depois confessar fora de tortura. E que havia... Tem todo um ato litúrgico muito doido e que a igreja ela não ordenava a morte. Quando ela virava e falava, pensava assim, tal pessoa não tem como salvar, tipo assim, essa aqui tem que morrer. Ela ordenava o Estado, ela virava e falava assim, tá entregue pro Estado, aí o Estado ia e o aristocrata local, né, virava e ordenava a morte. Então tinha todo um rito muito, muito rocambolesco. Sim, eu acho que até por isso, então, a importante da legalidade, né? De você explicar exatamente como ele acontece, eles explicam com detalhes, inclusive, então é muito bem documentado exatamente como aquilo vai acontecer. Eu acho que precisamente para que eles não precisem sujar a mão diretamente, não sei.
Mas, depois disso, no crescimento A Casa das Bruxas, ele começa a falar como a coisa desanda, que aí eu já comecei a gostar mais, entendeu? Eu fiquei mais animada. Que eu achei muito interessante que ele cita aqui um papa, que é o Bonifácio VIII, que ele foi tipo, julgado por homicídio, sodomia e apostasia. Póstumamente, eu não tinha visto. Pra quê, verdade. O cara nem tá aqui, cara, mas... tá ligado? Pra quê? Foda-se. Tá na 6ª linha do crescimento das Casas Bruxas. Foi postumamente julgado por seus inimigos por apostasia, homicídio e sodomia. O cara viveu bem. Só, eu não tinha visto esse postumamente. Sabe viver. Pra quê? Ele fez tudo de bom. De julgar esse cara postumamente. Porque ele tinha inimigos. É isso. E a primeira frase desse subcapítulo, subtítulo, sei lá, é justamente... Foi a primeira... Eu fiquei muito indignada com essa parte, mas tudo bem. Foi a primeira vez que se notou o uso perverso das acusações de bruxaria para fins políticos. Anjo, antes era o quê? Não é? Sim. Que fim que era? É Não, verdade. eu até voltei e falei, não deu alguma coisa certa, não é possível. Não, teve até aquela parte que vocês pontuaram que eles pegavam os pertences das pessoas e ficavam para eles. Que outro fim que era? Eu acho que eu perdi, não é possível. Primeira vez. Isso é muito interessante, porque depois de um tempinho, ele fala aqui que ele questiona, na verdade, essa O negócio do motivação. aristocrata não ter o dinheiro roubado, né? Exatamente, ele questiona essa motivação, né, de ser por dinheiro. Eu fiquei assim, não sei não, amigo, mas... Então, eu achei, a gente tá indo um pouquinho muito mais pra frente, mas eu achei bastante contraditório, porque na minha cabeça é o seguinte, tá bom, a gente, na teoria, não tinha fins políticos lá no começo do século XIV, segundo ele, né? E aí, em determinado momento, começam esses fins políticos. Deve ter sido, por exemplo, por isso que o Papa morto foi julgado e por algum motivo que, sei lá, alguém tinha uma rusga com ele. Aí lá para frente ele fala que, diferentemente do que se imagina, a Igreja Católica não fez isso para roubar o dinheiro dos aristocratas. Porque, na verdade, pouquíssimos aristocratas foram guilhotinados ou queimados vivos ou, enfim, qualquer outra coisa por conta disso. A galera pobre é que era massacrada. Mas isso deixa de ser fim político? Pois é. Não deixa. Então, eu acho que na cabeça dele, nesse momento, acabou o fim político, virou só maldade. Vale dizer que muitos aristocratas, quando morriam e não tinham descendente, deixavam os bens para a igreja, para se safar dos pecados. Tipo, pra que eu vou matar ele agora se quando ele morrer ele vai me dar? E era por isso que padre não podia casar, porque no dia que ele morria, ficava tudo pra igreja. Mas lá na frente... Então, lá na frente a gente vai ver, justamente nessa parte em que ele fala, mas a Igreja Católica não matou aristocrata, não era por dinheiro. Tá na página 100. Eu acho que... Tá na página 100? Tá, no finalzinho. Eu acho que ele simplesmente vira e fala, oxi, não era, gente, fim político. Ué, mas era 3 segundos atrás e deixou de ser? Fiquei confuso. Acho que ele meio que dá uma passada de pano. Fiquei meio nervosa. Total. Sim. Eu concordo, eu acho que ele dá uma passada de pano, mais pra frente ele dá uma outra passadinha de pano que eu vou falar também, só para fechar a página anterior. Uma coisa que ele fala aqui também é sobre uma padronização da acusação de bruxaria, então ter perguntas específicas que eles vão fazer, uma lista de perguntas basicamente que você faz para as pessoas que são acusadas. Tá no 99, e aí né? Isso, no finalzinho da 99. Então, ele vai falar até que tem uma mudança aqui, né? Tipo, que ele fala assim, antes a bruxa celebrava o pacto com Satã, desfruta de igualdade contratual, ele diz, com o Senhor das Trevas e tudo mais, e aqui, depois de um tempo, o poder... Ele fala assim, agora o poder do diabo sobre a bruxa, em vez de consumado o pacto, era completo, nananã, e que a alma dela estava perdida. Então, aqui que ele vai falar sobre aquilo que a gente estava conversando antes, de que... independentemente ela tá com a alma perdida, então vamos queimar do mesmo jeito. Então, vamos salvar ela, né, pelo bem dela. Exatamente. Então eles começam basicamente a gente, eu não consigo falar a palavra. Vocês entenderam qual é? Institucionalidade. Isso! Obrigada, Dora.
Mas é basicamente isso, né? Eles começam a passar de papel passado mesmo, como que funciona exatamente o pacto com Satã e como que aquela pessoa tá totalmente podre, vamos queimar porque a gente é ótimo. E, enfim, só para fechar aquela parte lá. Eu tô muito chocada porque acabei de entrar na parte aqui que eu descobri que eles acusaram os templários de bruxaria e de heresia, os fucking templários, velho, não sabia disso. Aí tem até você tem certeza que antes disso não era fim político, você tem certeza? Acho que foi o Felipe Belo que acusou os templários por conta da dívida dele. Os templários emprestavam a crédito, né? É muito doido. Exato, a Jota de Deus. Inclusive tem uma lenda, né, sobre essa queima dos templários, que acho que é o Dan Brown que fala isso no livro dele, que aconteceu na sexta-feira 13, por isso que as pessoas têm a sexta-feira 13 como um dia de azar. Que o Jacques de Molay amaldiçoou o Papa na cela. Eu não sei o quanto disso é factual ou não. No meu coração é de verdade. Eu queria até que ele tivesse entrado um pouquinho mais nesse rolê dos templários, porque eu cheguei a ler uma vez, não sei aonde, não sei, porque parece que foi aí que tudo começou, a história do Baphomet, porque eles começaram a acusar os templários de que eles adoravam o bode de Mendes, a um satanás. E aí foi quando começou o rolê do Baphomet, quando eles começaram a falar, e depois de Eliphas Levi vem, traz esse negócio de novo. Falavam que os templários beijavam a bunda do bode, praticavam sodomia. Eu acho de uma criatividade incrível. Tinha um outro B.O. com os templários, né? Porque... Eu acho que a galera tem uma riqueza de detalhes que não pode ter sido inventada. Fica aí a reflexão. Eu tô falando isso desde a reunião passada. Mas é tanto detalhe. Como é que você sabe? Elas viravam e falavam. Será assim, se você também é pecador? Exatamente. Acho que é um ressentimento aí, né? O Papa lá que foi julgado supostamente. Claramente era inveja. Claramente. Tinha um B.O. com os templários que eles tinham troca cultural em determinados momentos. Eu não sei... Enfim, agora eu posso estar falando merda. Mas com os muçulmanos. Isso era um outro BO, né? Houve um determinado tempo, determinadas épocas que houveram trocas culturais. Então, os templários estavam feitos para se ferrar, né? Eu acho engraçado quando você fala trocas culturais, que a primeira coisa que me vem à cabeça são crianças, metade templárias, metade muçulmanas, mas tudo bem. Entendi. Na vertical, o meridiano ou... Te juro, é a primeira coisa que eu penso. Trocas culturais. Eu falo, tá bom, então. Como é que é esse meio a meio? É tipo yin yang? Tem um mescladinho no meio? Como é que é? Ninguém nunca vai saber porque essas crianças também foram mortas, não é mesmo? Mas eu tenho essa impressão de que essas trocas eram um pouquinho mais trocas do que a gente imaginava. Porque eles foram, na teoria, era para libertar a Terra Santa do domínio muçulmano, né? Para isso que eles foram criados lá em Cruzadas, Paraná com rolha. E aí, do nada, vem, a gente ficou rico, o templário ficou rico, os caras eram corruptos. Eles ficaram ricos, eles não prestavam crédito, né? Aí, se alguém precisava, assim, se você precisava ir do ponto X ao Y, os templários, eles, se eu não me engano, eles chegavam a te escoltar e você deixava seu dinheiro num ponto e você sacava no outro. Com um débitozinho, entendeu? Inventaram um banco, safado. Templário, o primeiro PicPay, né? Você não sabe por quê. Aí você pensa, mas por que eles conseguiam passar no território dos muçulmanos e você conseguia sacar do outro lado? Não sei. Enfim, vamos pra frente. Fica aí o mistério. Fica aí. Deus trabalhou de formas misteriosas. A gente chegou então aqui, eu vou vir aqui para o final da página 100, onde ele começa a falar sobre o Henrik Kramer. Então é aqui que ele fala do grande desgraçado. Eu sou uma fã de falar mal dele, desde que eu comecei nesse rolê, eu adoro falar mal desse filho da puta. E vou explicar por quê. Na página 102, ele fala aqui uma coisa que eu achei assim, entendeu? Que eu grifei assim com muita raiva. Com ódio, eu também. Aqui, ó, tá. Com ódio.
É esse Todo mundo lugar grifou o mesmo amiga. pedaço, né? A razão pela qual a bruxaria era praticada predominantemente por mulheres ai, meu Deus, já fico até embargada, já dá vontade de berrar já com o homem que tá morto, mas não tá morto o suficiente, entendeu? Enfim, ele falou assim, e aqui elas são mais estúpidas, volúveis, levianas, mais frágeis e mais carnais do que os homens. E é a partir desse lugar que ele cria um livro que vai permitir a perseguição de uma forma sistemática, com muito conhecimento de bruxaria, inclusive, mostrando onde que você tem que depilar, para você ver onde que tá a marca. Não, ele lista os 4 pontos essenciais da bruxaria, né? Ele elenca. Amigo, você tirou isso da onde? Que Molly pergunte. Mas tudo bem. Eles eram tudo doido. Esses caras que escreveram Mulheres Maleficaram eram tudo doidinho. O Mulheres Maleficaram é uma sopa de... Nossa. O cara pirou foda ali. Impressionante. Na página anterior, naquele pedacinho, ele até comenta o segundo brotherzinho que teria ajudado a escrever o Mulheres Maleficaram. É o Jacob Sprenger. E ele fala que mais tarde se arrependeu e condenou o Heinrich Kramer. Então, aparentemente, ele abriu mão do legado dele, então ficou só pro cara lá. Acho que é isso mesmo. E aí ele fala das 14 reedições, fala dos pontos essenciais, tem essa maravilhosa frase sobre mulheres burras e carnais. E aí ele fala em determinado momento que a influência do Malleus Maleficarum esmagou a tradição moderada que dominava a Igreja Católica até então. Moderada. Ele usa essa palavra mesmo. Ai, meu Deus, é verdade, menina. Ele usa isso mesmo. Eu tô rindo aqui, mas é com muita tristeza. Realmente, ele faz isso. É que a passada de pano, né? Ele tá assim, ai, todo mundo erra, né? Onde é que esse cara vai? O meu problema com esse cara é, eu entendi o que ele tá fazendo, mas onde é que ele vai chegar? Porque ele tá... Aonde que tá o lance do moderado? Onde que tá? Na página 102, na sexta linha. Sua influência esmagou a tradição moderada que dominava a Igreja Católica até então. Porra, me ajuda aí. Moderado, irmão? Ah, não. Até aí tudo bem. Até o Malleus Maleficarum... Não, então sabe. Tava suave. Tá bom. Mas agora, será que é isso mesmo? Será que é tradução? Porque é tão absurdo, gente. Eu tenho vontade de pegar, às vezes, o livro em inglês pra ver como que tá. Porque, assim, talvez o que ele tenha querido dizer é, tipo assim, ficou pior do que já era. Só que moderado não é exatamente a palavra mais adequada. Não sei. Ou ele... Nossa... Porra. Mas ele vem de umas outras passadas de pano, né? Que nem a gente falou. Verdade. Ele chega e fala assim, enfim, política. Não é inovador, né? Mas nem tinha aristocrata. Não é sem paralelo. Você tem razão. Enfim, por isso que foi mais... Logo antes do pior parágrafo, pior verso dessa página inteira, ele manda um moderado. Aí eu larguei e falei, vou voltar outro dia. Mas eu continuo. Vou esperar baixar um pouco aqui os ânimos. Te juro, foi difícil. Foi zoado. Sim. Mas continua. Aqui na página, eu tô passando assim porque ele faz muito relato, né? Por isso que eu tô passando. Mas se vocês quiserem voltar, vocês só falam que a gente volta. Aí na página 104, que aí eu acho que pro Danilo vai ser 105, né? Uma a mais, eu acho. No finalzinho, ele está falando, então, sobre os protestantes. Então, ele fala da reforma protestante, que vai visar erradicar excessos da doutrina da Idade Média, só que uma das coisas que eles não erradicaram foi a caça às bruxas, inclusive fizeram com muito gosto, fizeram tão ruim quanto, que não é mentira. Isso a gente já sabe. E depois disso, acho que a gente pode passar para o auge da caça às bruxas, né? Eu acho engraçado o paralelo entre esse finalzinho e o começo lá da guerra da religião, que ele fala o auge, agora ficou bom, o auge das caças bruxas. Ele menciona Lutero e Calvino. Enfim, vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas eu falei algum tempo atrás que eu sou basicamente luterana e tal. E aí, eu odeio os calvinistas, porque todo mundo luterano odeia os calvinistas. E aí, lá na frente, ele, depois que ele entra no auge das caças bruxas, ele começa a falar que... Eu tô tentando achar aqui aonde. E ele fala, tipo,
porque aí no território católico era mais forte a morte das bruxas. Tipo, eu entendi porque ele entrou no assunto protestantista da coisa, reformista, mas ele parece simplesmente passar por cima disso e vamos falar mal dos católicos. Porque, sem brincadeira, tem tipo um parágrafo, sei lá. Sim, ele cita muito brevemente. Aí, no meio da 105, ele fala assim, ele dá exemplo de como é que eram, de novo, né? Não tinha aquela concentração que a gente comentou. Uhum. Na Alemanha, os protestantes agiram com mais severidade no século XVI, superados pelos católicos no século XVII. Na França, os católicos foram mais rigorosos, mas em alguns lugares onde triunfara a causa protestante, como a Inglaterra, Escócia e países da Escandinávia, as perseguições foram igualmente terríveis. Em alguns países católicos, como Espanha e Portugal, julgamentos de bruxas foram raros. E aí, eu achei essa aqui foi uma coisa que eu achei meio contraditória com algumas outras fontes que eu já tinha pesquisado sobre isso. Até uma coisa que eu vou dar uma revisitada para ver se eu também não estou lembrando errado, mas eu lembro um texto que eu li uma vez a respeito da Inquisição, a perseguição na Espanha, pesada, assim, e aqui ele fala que foi raro. Eu achei meio estranho isso, assim. Inclusive em Portugal mesmo, a gente tem uma cidade inteira em Portugal que tem lá a bruxa, eu esqueci o nome da cidade, gente, mas tem uma cidade inteira que é super famosa por conta dessa bruxa que foi queimada no meio da cidade, assim. Então, o falar que é raro, para mim, é quase diminuir o que aconteceu, assim, sabe? Então, mas a gente tem... Então, aí é que a coisa encrespou. Por queimada, né? Porque ele fala pontualmente de Lutero e Calvino, aí ele desata a falar do catolicismo, em determinado ele volta a falar do calvinismo, e aí eu lembro que esse desgraçado é cristão. Ele resolveu, com certeza ele é reformado protestante, com certeza. Ele resolveu pular essa parte. Morena, me diz uma coisa, vê se você se recorda. A galera puritana veio do calvinismo, não? Sim, o puritano é do calvinismo. Porque você é escolhido e quem não é, fogo neles. Exatamente, eles eram do caralho a quatro. Eram infernais. Então, mas deliberadamente, aparentemente, nosso querido autor não vai falar sobre isso. Seria porque ele é protestante? Ele é literalmente protestante? Eu sei que ele é cristão, a gente já tinha descoberto isso. Exato. Agora, não sei. Onde? Fiquei achando que ele é reformado protestantista. Fica aí o pensamento para as próximas páginas. Eu já tive essa impressão dele em outras salas já, e eu tenho quase certeza que deve ser por isso também, tipo, não é possível. Ele vai passar, então, para o auge a caça às bruxas, ele vai falar que deu uma piorada por conta dessa treta entre católico e protestante, em guerras religiosas. E aí, na página 106, é onde ele vai falar sobre esse... Ele é Russell Hope Robbins, eu acho que ele deve ser um historiador também, né? Eu não fui olhar lá no final do livro para ver, mas é ali que ele vai falar sobre essa questão de apropriação de bens ou não, que a gente já tinha citado. E aí, então, ele já está dando outros exemplos aqui de outros casos, outros momentos. E daí para frente ele dá muito exemplo. Muito, tem muito exemplo, né? Aqui... Opa. Desculpa. Nessa página 6, eu acho que eu fiquei perdida, porque eu acho que eu perdi tudo quando ele falou que o pânico gerado pela bruxaria não foi tão intenso nas regiões dominadas pelas montanhas do Juras, quanto no sul da Alemanha. Aí eu fiquei assim, o que tem a ver? Eu juro que eu não entendi. O que tem a ver a região das montanhas, desse tal do Jura e o sul da Alemanha? Eu fiquei assim... Por que não chegou lá desse jeito? Ele não fala em algum momento lá atrás que as pessoas na montanha, a heresia teria começado na montanha porque as pessoas, o ar era alucinógeno, lá. Onde é que tá ele dá esse exemplo, ele dá isso aí, e logo depois ele fala assim, mas provavelmente é uma simplificação. Ele fala que tem essa tese, mas que provavelmente ela é só uma simplificação. Hilário, eu não vou achar onde é que tá, mas ele fala de um rolê desse aí, de lá no ar é feito, eles ficam doidos.
Foi uma parada dessa mesmo. É sério, é tipo nesse nível aí. É uma Não, parada eu não vou achar, dessa depois mesmo. eu acho e te falo. Que as pessoas, elas daquela região específica praticavam culto. Eu acho que o que ele tá falando ali é de uma mistura de cristianismo com paganismo, que era bem comum, se você parar pra pensar. Porque mesmo que o paganismo era muito mais próximo das pessoas do que necessariamente o cristianismo. Por mais que o cristianismo fosse uma força de autoridade, hierarquia, bibibi, bobobó. Mas assim, as pessoas do campesinato, elas estavam ligadas às funções da terra, que estavam profundamente ligadas à cultura pagã. Então, provavelmente até a figura de Satã estética foi criada a partir dessa mistura, né? Dessa mistura entre o folclore pagão com, enfim, né? E aí a igreja recortou essa imagem e falou, olha, para determinar que aquelas pessoas tinham... Acho que eu tô voltando lá atrás, né? Perdão, gente. Enfim, para falar que estava errado, mesmo. Falou que era o diabo. Adivinha, que novidade. Nossa, me falou. Lari, tá na página 94, primeiro parágrafo, falando que bruxaria começou nas montanhas porque o ar era alucinógeno. Pode crer, pode crer. Eu acho que eu abstraí esse rolê. Porque é absurdo, claro, faz todo sentido. Você chega ele lá, próprio vira e fala, olha, eu acho que isso aqui tá meio errado, hein? Se ele fala isso, é porque, né? Eu só sei que eu quero esse ar. Não é? Eu tô tipo, onde compra isso? Onde que eu vou pra morar nesse lugar? Esse que é o conceito de ar enlatado que a gente não entendeu até hoje, né? Esse ar enlatado faz sentido. Para pensar que é um ar que ele é alucinógeno e faz as pessoas virarem bruxos. É horrível! Meu irmão! 10 de 10. Só vi vantagens. Ai, gente. Obrigada, Morena. Eu vou passar, então, para a página 108, mas é aquilo, tá, gente? Se vocês quiserem, a gente só vai voltando mesmo, não tem problema. Porque são só relatos mesmo. Uhum. Ele vai falar aqui sobre algumas pessoas que se colocaram contra essa perseguição exacerbada durante a perseguição, e eles acabaram sendo perseguidos. Também não surpreende ninguém. Ele dá esse exemplo do Johann Wever, não sei como pronuncia o nome dele. Do tiozão desenhado aí do lado. Isso, esse mesmo. Johann Wever. Maravilhosa pronúncia, é esse aí que a gente estava procurando. É isso mesmo. Então, a gente vai continuar passando por alguns outros relatos também. E aqui na página 111, ele dá o desenho da Casa da Bruxa, que é onde as pessoas eram... Eu não sei se dá para mostrar aqui no vídeo, mas é onde as pessoas elas eram presas, torturadas das formas mais terríveis sistematicamente torturadas, né? Exatamente. Para que elas confessem como que era, com quem elas estavam, como elas estavam, quem estava junto com elas no sabá, que o guento elas fizeram para passar na tal vassoura que elas usavam para voar, qual eram, enfim. Nessa que tem a carta, né? Sim. Sim, é nessa que tem a carta. Sei lá. Június. Foi pesadíssimo. Foi. Nossa, terrível, assim. E ele fala com muita... Eu não consigo imaginar como deve ter sido... É muito angustiante a gente ler isso quando a gente tem um pouco mais de proximidade do tema histórico. É diferente quando você estuda algumas outras coisas na escola, né? Mas quando você tem uma proximidade igual a gente tem com isso daqui, né? Porque eu suponho que todo mundo tá aqui adora uma bruxaria. É bem angustiante, na verdade, né? Você lê isso e você fala, caramba, mano, isso aqui é uma pessoa que tá escrevendo pra filha dele pela última vez antes de ele morrer, depois de ter sido torturado. É muito pesado isso. Não, e ele contando que fica 4 semanas sem usar as mãos. Bicho. Foi punk. É bem terrível mesmo. E ele contando que mentiu, né? Eu disse, mas é mentira. E ele reafirma isso com todas as letras. Inclusive, no último suspiro, ele tenta salvar o carcereiro, que inclusive foi quem viabilizou essa carta, né? Exatamente. Então não era do mal que ele tenta poupar o cara de ser enforcado, degolado, sei lá qual que é. E eu senti até uma certa angústia dele quando ele fala sobre eles fazerem ele passar nas ruas, ele tem que apontar pessoas, ele tem que apontar gente. Eu ele tinha fala, que apontar 8 pessoas. Que porra é essa? Tem uma conta, né?
Não sei, deve ser para fechar o Coven que eles criaram na cabeça deles. Sei lá, assim. né? Mas sim, aí a gente vai ter mais alguns outros relatos, e aí a gente chega no capítulo 5, que é a bruxaria da Grã-Bretanha. Vocês têm mais alguma coisa do último capítulo? Vocês acham que vale a gente passar também? Que faltou? Ele fala da questão das monjas, que a gente volta a falar daquele papo de a histeria coletiva, né? Na verdade, tudo começou com talvez tenha acontecido, talvez eu seja do capeta, para monjas histéricas que resolveram contar que fulano era e depois elas disseram, não, mas eu sou bruxa também. É o caso do Urban, né? Isso. Muito bem documentado. Doideira. Mais um filme que a gente tem que assistir, né? Os Demônios, do Ken Russell. Eu não conhecia esse caso, gente. Isso é novo para mim. Eu também não. Muito bacana. Eu conheço por causa do livro. Bacana. Dos outros. Bacana, assim. Eu não sei. Não é exatamente uma visita no parque, mas... Ele é bastante interessante, né? Curioso, eu diria. Já foi isso na lista também. Puta, né? E aí ele fala, na página 114, ele fala assim... a febre já ultrapassara seu auge. Em 687, o Luís Doido lá promulgou um edito contra a feitiçaria, né? Sorcery. Era animadoramente moderado. Bicho, de novo, ele insiste no moderado. Parece que ele tá falando dos Beatles. Tipo, não, pode ter boy band agora, pessoal, não tem problema. Não sei. Tem um outro momento também que eu até grifei, assim, que ele fala mais pra frente, né? Que é muito, assim... Parece que ele tá falando dos Beatles real, tipo... porque já não era mais moda falar de bruxaria entre os... Ele vira e fala, o pior já tinha passado. Coração tinha mais uns 200 anos fácil aí na brincadeira. O pior já tinha passado. Gente, 2 segundos, eu já volto. Beleza. Tudo bem. E aí ele entra na questão da ilha, né? Não do continente, mas da ilha. Isso. Ele começa com vários relatos também, né? Fala da dona Alice Fuleca lá, que ela tinha adorei os nomes. Ela tinha um familiar chamado Robert. É isso! Eu adorei essa parte do familiar. Só podia ter sido inglês que inventou um negócio desse, gente. Tem um momento, inclusive, que ele fala... Será que teve tanto relato de familiar na Inglaterra e na Alemanha porque eles gostavam tanto de ter bichinho de estimação? Talvez, a gente não sabe, mas pode ser que seja, e os nomes são maravilhosos. Gosto muito. Eu estava até hoje observando minha gata aqui, falei, tenho certeza que essa gata aqui, ela é o próprio Satanás. Eu poderia, sim, deixar ela comigo. Você é presa por causa dela. Sim. Bicho. Ai, gente. E aí... Lá na página 110, é engraçado o relato, quer dizer, engraçado, né? Desesperadoramente engraçado. Porque, sei lá no meinho, quase chegando no final, ele fala assim que à noite a tal da Alice se reunia com seus cúmplices à luz de velas e depois de apagá-las ao gritos de fi, 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 amém, caíam todos numa orgia sexual. Vocês estão ouvindo o que vocês estão falando? Porque não é possível que vocês não estão ouvindo o que vocês estão falando. O que é esse Fifi Amém? Vocês não podem acreditar que isso aí é um relato real, velho. Vocês não podem, não. Eu vou usar isso aqui agora para dar um exemplo de uma coisa moderna que eu pensei muito durante o tempo que que eu estava lendo isso aqui. Eu pensei muito no caso Evandro, mas muito mesmo. Sabe o caso Evandro do Igor Suzuki? Que é assim, tem uma hora que o tio do Evandro, como é o nome dele mesmo? Putz, esqueci total, gente. Me dá uns brancos quando eu preciso falar coisa assim. Tem Entendeu? 90 segue o baile nessa parada. Segue o baile. Só voa. Não vai ser agora que eu vou lembrar, querida. Vai em frente. Tem esse cara, Diógenes. Diógenes, ele vai lá e ele fala no tribunal pro juiz. Ele fala assim, e aí... Abaixe, tira o coração do Evandro, segura enquanto o coração está pulsante, dá 3 vivas a Satã. Ele fala isso pro juiz, tipo, gente, isso aconteceu, tipo, ontem, sabe? E a gente tá lendo um negócio aqui do Fifi Amém, que aconteceu na Inglaterra, tipo... Bicho, eu perdi tudo do Fifi Amém, você é muito...
Eu tava na E é uma cozinha, tá loucura. ligado? Lendo, eu comecei a rir, falei, não é possível. Os caras não E tão isso lendo. muito não é diminuindo o sofrimento das acusadas, é só pensando no absurdo que deve ser para o juiz escutar um negócio desse e falar, nossa, completamente total, né? inconcebível que o juiz tenha ouvido Fifi, amém, e falou, verdade, já teve outros relatos. Sim, cara, Sei absurdo, não, hein? assim. Sei não, hein? Bicho. Eu acho que o juiz deve ter olhado e falado assim, tá certo. Vou aumentar a pena em 5 anos pra cada fififi. Não, e ela pagou Esses uma caras multa, tá são ligado? E do vazou. caralho. Meu Deus, sim. Ela fez aqui Fifi, uma outra... amém, pagou a multa e foi embora. É isso? Sabe aquele sketch do Porta dos Basicamente. Fundos que o juiz olha pro acusado e fala assim, mais 10 anos porque é preto, Se tiver mais chinelo 10 aí, anos traz. porque... Eu acho que, brother, você acha que não? Juiz, Não. faz favor. Ele deve ter achado mó maneiro. ele tá falando aqui também sobre aquela coisa Vocês estão em que página, gente? 117 e 117. 118 pra você. Tá, eu acho que na verdade vai ser 119. Porque tem uma página inteira de ilustração também, não sei se você... Aqui às vezes quando tem ilustração aqui fica meio doidão. Então tem que ficar sempre de olho. Ó, começa com o reinado da Elizabeth I, John Dee, é isso mesmo? Não, é um pouquinho antes, eu Um acho. pouquinho antes. Negro como homem negro era acompanhado por 2 camaradas altos. É nóis, valeu aí. A galera do Fifi e tal. E aí vem, na página 118, vem a seleção de nomes curiosos para pets familiares. Se tiverem dúvida, é só abrir a página 118 do livro História da Bruxaria. Se você adotar um gatinho e não saber como chamá-lo, é só fazer isso, que aqui vai ter vários exemplos ótimos. E aí você fica pensando, agora que o Danilo falou, com certeza o juiz falou, não, faz todo sentido. Eu já vi outros gatos chamados Vinegar Tom e faz todo sentido, ele deve ser bruxo mesmo. Mas olha o nome desses bichos, brother. É claramente uma criação infantil. Outra familiar chamava Robert. Um nome comum entre familiares, inclusive. E aí, do nada, todo mundo, inclusive, deve ter sido bruxo, né? Porque Robert tem 200. E aí vem uns Second Sugar, Greaser Greeted. Sei lá como é que fala isso. Parece o nome de um demônio, moço. Vamos lá. Gente, A cereja do bolo, para mim, foi quando o gato da Elizabeth, que chamava Satã, falou em falsete, voz de falsete. Já veio a voz da Isma, assim, quando ela vira gatinho na banda do imperador na minha cabeça, falando, toma esse sangue! Ai, meu Deus! Eu tinha esquecido a parte do falsete, gente. É verdade, imediatamente pensando numa drag queen felina, diabólica. Gente, o meu olho bateu aqui aleatoriamente numa passagem que eu achei peculiar. Por favor, me esclareçam. Sugava o sangue de suas amantes por meio dos mamilos da bruxa. Aliás, a busca pelo mamilo da bruxa ou protuberância adicional era um dos aspectos mais impediosos da denúncia por bruxaria da Inglaterra. O que está acontecendo? Na teoria, se você tinha um terceiro mamilo, era por lá que o seu familiar tomava leite. E se você assistiu você já assistiu a bruxa, certamente, tipo, aquela hora que a mãe tá, que o corvo tá bicando o peito dela, é tipo, basicamente isso, só que de uma forma mais ilustrativa, assim. E aí eles faziam a tal da punção, né? Tinha aí um chakra, não sei como é que eles vão definir isso, não sei o nome que eles davam. Tinha uns chakras muito doidos, que certamente se você furasse, era certeza de que... Eu não entendi nem como é que funcionava, porque não faz sentido, óbvio. Tinha o lance da sangria, né? Talvez tenha a ver com isso. Então, mas como é que eles... Mas isso é coisa medieval, fazer sangria nos outros também. Sim. Né? Mas o que eles falam... Mas eu acho que nesse caso é um furo que você faz e se não sai o sangue, é bruxa. É uma coisa do gênero, assim. Então, eu não entendi. Se você tivesse a mancha... Quando é que confirma e quando é que desconfirma? Essa parte eu não peguei. Então, eu não vi isso nesse... Gente, desculpa o barulho. Eita, pega. Fala, Dora. Não, eu ouvi o grito.
Eu acho que foi a que tá rolando Larissa. futebol aqui, mas a tentou Lari falar tava alguma falando, coisa. né? Desculpa. É um negócio de dor também. Tem um pedaço que eles iam furando, fincando, e se a pessoa não sentisse dor, é porque ali era onde estava a marca que o diabo fez no seu corpo, e provavelmente era ali que o diabo sugava o seu sangue. É isso mesmo. Eu vi isso em outro. Eu vi isso num documentário, na real, de você pegar pessoas que têm. Porque você está procurando a marca do diabo, né? Então você pega pessoas que têm manchas na pele, ou então até aqueles verrugas ou coisas do gênero, e você perfura. Se não sai nada, então tem um significado. Se sai alguma coisa, tem outro significado. Eu suponho, pelo que eu tinha visto naquela vez, que se não saísse nada, então é porque é uma bruxa mesmo. E aí eles fazem esse tipo de prova, né? Tipo, de tacar a bruxa, se ela flutua, ela não é uma bruxa. Se ela... Não, é o contrário, né? Se ela afunda, ela não é bruxa. Se ela morre afogada, Deus salvou ela. Ela não é... Exatamente. Isso, exatamente. Se ela flutua, como qualquer pessoa que tem pulmão, ela é do capeta. Exatamente. Porque a bruxa, ela é... A bruxa ela é de madeira, e por isso ela flutua, né? Essa mesma lógica do Monte Eu acho Claro. engraçado que eles usam umas explicações, talvez, místicas demais? Mas para condenar o misticismo? Tipo, vou botar a mulher na água porque a água é um instrumento de Deus, e aí se ela afundar, além de morta, a alma dela já foi salva, graças a Deus, a gente matou uma pessoa que era boa. Mas aí se ela boiar, ela é do capeta. Amiga, eles fazem isso até com peso. Não tá fazendo bruxaria para julgar a bruxaria, não? Tipo, eles colocavam elas assim, vamos pesar elas em comparação com uma Bíblia. Se for mais pesada que a Bíblia, é bruxa. Tipo, me ajuda, né? Mas enfim, tem isso também. Bizarro, totalmente bizarro. Aqui na página 118 ele também vai falar sobre o Estatuto contra a Bruxaria, que foi promulgado em 1542. Eu não tenho certeza se é o mesmo que ficou, que continuou perdurando até a época do Gardner, de fazer com que a bruxaria fosse um crime. Eu tive essa impressão, mas eu não tenho certeza. Será? Eu também acho não que sei. Esse foi de 1604, que está na página 122. Isso, que começa depois, legal. Que aí esse daí foi o que mais durou, e aí depois de muito tempo que eles falaram, não vale mais não, galera, mas ficou um tempão. Pera aí, a lei é de 1600, e em 1900 e pedrinha viraram e falaram, talvez seja desatualizado. Tipo isso. Tipo isso, tá bom. Agora tá de boa. Só pra checar aqui, só pra ter uma ideia. Que bom. Sim. E é muito bizarro, assim, porque como na Inglaterra era sobre malefício, a gente já viu isso em outros capítulos do livro também, mas como era necessariamente sobre malefício, na página 122, ele vai falar sobre como os ingleses lidavam com a feitiçaria. Eles tinham uma pessoa que era tipo uma curandeira, que ela vai oferecer serviços às pessoas que foram atacadas com feitiçaria. Então, ela vai curar com feitiçaria, mas ela curando as pessoas, tá tudo bem. Tá tudo né? bem. Na hora que eu li, eu fiquei assim, mas qual que é a diferença aqui dessa galera pra galera? Mas tudo fica muito mais confuso quando você volta, tipo, uns 2 parágrafos para trás e fala que o rei Jaime foi coroado lá, o rei Jaime I da Inglaterra, e o desgraçado era um calvinista. E aí, como um bom calvinista, que não acredita em bruxaria, pois calvinista, condenava todas elas, permite que os cunning folk façam feitiçaria para curar feitiçaria. Nada mais faz sentido. Sim. Daí para frente eu não sei mais o que está acontecendo. Esse até agora é o rei que parece mais se envolver com a bruxaria, porque ele fez até um livro, ele publicou esse demologia, E ele não tem uma passagem que fala que ele mesmo procurava o terceiro mamilo nas mulheres, porque, tipo, tava lá, eu tô ligado. Um caso muito específico de que elas foram acusadas de tentar fazer alguma coisa contra ele e tudo mais, então ele se envolve, enfim, aí ele vai procurar o mamilo, tal do mamilo. Pois é. E terrível, né, gente? Aí tira pelo para procurar coisa, deve ser um negócio assim. Quando eu fiz o primeiro curso que eu fiz de bruxaria, 1000 anos atrás, assim, eu lembro que a primeira coisa que a gente foi estudar foi a Inquisição, e aí ela pediu pra gente ler, a gente assistir aquele filme,
alguma coisa o pêndulo. Ele é sobre o Poço e o Pêndulo. Ele é sobre isso, ele é sobre Inquisição também. E eu era muito nova, então, tipo... de Edgar Allan Poe. Exatamente. O Nome da É Rosa também é muito terrível bom. o livro. Horrível. O Nome da Rosa também a gente assistiu. É bem legal. Vários Bem filmes legal. para lição de casa, né? A Bruxa, o Poço Pêndulo, o outro do livro que eu esqueci agora, Os é o Nome da Demônios. Rosa, né? Esse também. Uhum. Mas, enfim, nesse filme, especificamente, a menina ela é acusada porque ela tenta ajudar uma acusada. Ela foi com o marido dela vender pão, coisa bem simples, assim, só que ela não aguenta ver a tortura e aí ela acaba sendo acusada também nessa. E aí, na luxúria do cara, ele manda ela tirar a roupa e aí, tipo... É terrível, terrível, terrível. Não, na verdade, não vamos assistir. Deixa pra lá. Acho que ninguém precisa passar por isso, mas tem aí o conto, caso vocês queiram ver essa O história. conto é tão horrível quanto, vale dizer. Então, Saudável. saudável. Enfim. Me perdi aqui, ó. Que parte que a gente estava? Ela começa a falar do tratado do Estatuto de 604, que a gente comentou, né? Uhum. Está Que na vai- 122. 122, que vai de fato chegar até o Gardner lá na frente e falar, talvez tá na hora de mudar. E aí ele começa a falar do tal do Matthew Hopkins. Eu fiquei levemente pistola por causa dessa informação aqui. Advogado fracassado, né? Em um ano, 2 anos, né? Condenou mais gente que nos últimos 100 anos. Gente, é terrível. É verdade, essa história é horrível, assim, ele simplesmente... E o pior é que ele fala assim, a situação oportuna para a atuação de um advogado fracassado de nome Matthew Hopkins. Quer dizer, o cara tá frustrado na vida dele, vou matar gente. E sai por aí e tá tudo certo, porque... Não, e do nada ele é alçado a uma posição de advogado Topperson e todo mundo contrata ele, aparentemente. Quem será que fez o pacto com o diabo, não é mesmo? Aquelas... Fica aí essa observação. E não contente, ele vai utilizar nas suas alegações o livro que o tal do Rei Jaime Pirado escreveu, né? Que é o Demologia. Uhum, sim. Ele tem essa outra... Ele fala que em Essex é onde aconteceu a maior parte das acusações de bruxaria e também tem uma outra ilustraçãozinha. Tem até um conto do Conan Doyle acerca de algo semelhante. Do Sherlock, né? Uhum. Mas é do Sherlock ou o Conan Doyle fez sobre bruxaria? Não. É sobre o Sherlock. É um conto do Sherlock Holmes, escrito pelo Conan Doyle, né? Que fala, se não me engano, é o vampiro ou a bruxa de Essex, um negócio assim, agora eu tô em dúvida. Mas que tem uma pegada dessa. Espero não estar falando uma cagada gigante. Não, eu acho que eu já ouvi falar, assim, desse... Mas eu acho que é algo assim. Uhum. Cara, já tô puta com esse Hopkins aqui, ele falando que ele e seus assistentes juraram em tribunal ter visto com seus próprios olhos os tais diabretes, que eram os bichinhos das bruxas. Voltando com nomes maravilhosos como Flo e Bess. Cara, que irritante, meu. Já odiei esse cara. Ai, gente, eu preciso de adotar mais um gato só para colocar um desses nomes incríveis. Não, eu vou adotar a próxima imagem. Não, cadê? A imagem da página 126. Sem brincadeira, eu vou adotar tipo uns 7 gatos, velho. Porque tem vários nomes aqui, né? Porque tem várias, né? Tem Holt e Leonzar, esse Pyewacket, Jarbara. Aí tem o Second Sugar, News, Vinegar Tom, que aparentemente é um... Esse é o melhor. O melhor. Vinegar Tom é ridículo. Então, galera. E ela fala, né? My imps are... E ela nomeia um por um. Gente, de 7 gatos. Mas desculpa, pode voltar. Eu achei interessante na página 125... deles fala dessa parte aqui. A negação da bruxaria, argumenta o autor, provinha do ateísmo. Ou seja, se você não acredita em bruxa, você não acredita em Deus. Isso também, eu fiquei assim, cara, isso não faz o menor sentido. Vocês estão o tempo todo sem fazer sentido nenhum. Que vontade de
sabe? Não na cara de vocês. Tipo, pelo amor de Deus, mas sim. Então, mas é também. que a gente está entrando num momento aí de cunho religioso que a gente chama de restauração, né? E aí acho que muito por influência, não do calvinismo, pois o que eu tenho a ver, eu odeio calvinista, mas talvez por a galera reformista entrou de cabeça nessa questão da restauração, principalmente pelo fato de que se você negava que existiam forças negativas, digamos assim, automaticamente não justificava o fato de haver forças positivas, entende? Como Deus. A argumentação faz sentido na cabeça de quem acredita em Deus, entende? E aí eles diziam que negar a bruxaria era ateísmo. Porque se você não acreditava na bruxa, você não acreditava no mal. E se você não acreditava no mal, para quê? Se não existe bem. Como que eu vou te controlar, né? É isso aí. Bem-vindos à restauração. Pois é, e nessa parte eu achei que ele faz um salto muito grande, de tipo assim, em um momento, todo mundo é bruxa, vamos queimar as mulheres tudo na fogueira, que é tudo bruxa filha da puta. E aí, de repente, não existem bruxas. Não tem mais bruxa. Tem uma parte que ele fala, cadê? Eu acho que essa parte eu não... Que foi publicado um livro do cara falando que não existe bruxa e tal, vamos parar de matar essas mulheres aí. E foi um salto muito grande. E, tipo assim, de repente todo mundo é bruxa, de repente não existe bruxa mais, e olha que esse livro que eu escrevi falando por que bruxas não existem. Sim, eu tinha visto isso também. De repente também já não é moda mais. Ai, não, muito demodê ficar falando de bruxa. Não, e tem uma outra coisa que eu li aqui na página 123, ainda tô com ódio desse Matthew Hopkins, esse advogadozinho de merda, né? Que tem uma parte que ele fala assim, bruxos e bruxas supostamente realizavam uma variedade de malefícia. Um pastor idoso de Brandeston, John Lewis, foi condenado por afundar um navio de Ipswich por artes mágicas. Cara, por que começou a decadência dessa porra? Imagino eu. Por que o cara precisaria fazer uma arte mágica para afundar uma porra de um navio, sendo que ele poderia simplesmente sabotar a caralha do navio? Não, por que um pastor idoso ia sabotar a porra do navio, galera? Por quê? Não, assim, ele poderia... Não, eu não defenda o pastor. Ele pode ter afundado o navio, mas por que ele usaria magia para isso? Por que ele não poderia simplesmente ir lá e sabotar o negócio sem se utilizar de magia? Entendeu? Porque tá deixando de fazer sentido e o negócio tá decaindo? Porque assim, você virar para apontar para alguém e falar, você fez magia, então prova. Vou jogar você, se você afundar, você é culpado, se você boiar, você é culpado. Agora, se você tem que provar que a pessoa sabotou, você está entrando no direito. Aí o negócio ficou um pouquinho complicado, meu amigo. Complexo, você provar que uma pessoa fez uma coisa real, oficial, né? No campo da matéria, não no campo, né, supra, sei lá, energético, qualquer coisa. Então, assim... Eu acho curiosa também enfim, a indagação que ele faz no final dessa linha, né? Não fizeram o menor esforço de verificar se algum navio tinha de fato afundado. Morena, você naufragou um navio por magia. Eu sei que sim. Pronto. Foda-se, tá ligado? Foda-se. Não, prova aí. Não precisa provar, você é uma bruxa. A garantia sou idiota. Isso começa a ficar, assim, por sei lá quantos mil anos, nunca foi constrangedor falar de fififi, amém, é isso aí, brau, fogo nelas, né, beleza. Agora, chega uma hora que começa a realmente ficar muito ridículo. Chega essa hora que começa o declínio, entendeu? Tipo, não, galera, peraí. Tudo tem um limite. Chegando no navio. Não, ele foi lá e sabotou essa merda. E aí, na página 126, eu não sei se é... Porque o autor não traz dados, né? Não sei de onde ele tirou isso. Mas ele fala assim... o livro Historical Essay Concerning Witchcraft, desse Francis Hutchinson, foi o golpe final e devastador nas crenças em bruxas. Depois disso... Alguns intelectuais podem ter continuado a acreditar em bruxaria, mas já não se atreviam a dizê-lo. De onde ele tirou isso? Eu fiquei curiosa, pois pessoas que tinham falado sobre bruxaria antes pararam de escrever sobre bruxaria?
pessoas que escreviam sobre bruxaria passaram a negar bruxaria? Não sei. Ele não traz mais nada sobre Não, isso. por isso que eu achei que foi um salto muito grande. Foi tipo assim. É tipo, gente, acabou agora, tá? Lancei um livro. Olha aqui, verdade absoluta. Sim. É isso, acabou. Eu fiquei pensando que talvez seja por, tipo, pensando até no que a Dora tá falando, né? Tipo, primeiras acusações, elas tinham muito a ver com problemas e dificuldades muito específicas que a população tá passando. Então, cara, a plantação fudeu tudo, bruxa. Morreu tantas crianças. Tem até um exemplo aqui, que agora Isso, ele fala, a parteira era culpada. A parteira, porque a parteira matou a criança de tal jeito, de tal outro jeito. Eles pegam todas as 5 crianças que morreram naquela comunidade e colocam na culpa na parteira de forma que ela confessa exatamente como ela fez aquilo. E as coisas serem geradas de uma forma tão clara nas acusações durante todos esses anos que muita coisa fica no imaginário. Então, quando a pessoa confessa, ela já fala coisas que outras pessoas falaram, e eles falam, tá vendo? Igualzinho aquele fulano fez. Então, a gente sabe que é bruxaria, então vamos matar. Agora, quando a gente tem problemas que já não são necessariamente problemas para as comunidades, as pessoas não se importam tanto com isso, tipo assim, inventar um navio naufragando, tipo, todo mundo vai ficar, beleza, tá bom, foda-se. Ninguém liga para esse navio, tá? Acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que quando você tem as pessoas não têm mais tantos problemas diários nas próprias vidas, os filhos não estão morrendo, eles têm comida na mesa, aí você não tem o que acusar a ninguém, não tem bruxa fazendo nada porque tá tudo certo, então Deus tá abençoando, não vou queimar ninguém, então talvez a decadência seja também por isso. Claro que durante os anos, né, a gente vai ter outras coisas acontecendo, igual a gente estava falando no início, que é você ter problema econômico e o teu presidente falar que é comunistas tentando comer criancinhas à noite, entendeu? Tipo, nesse tem a nível ver também, né? Nesse nível, assim. Enfim, é o que eu pensei, assim. Então, eu pensei que talvez um momento de mais estabilidade faça com que não seja tão necessário esse tipo de intervenção violenta e tal. Sim. E aí, quando... Fala, Lari, fala. Faz sentido até porque tem algum momento que ele fala aqui que eles chegaram a entrar num período de guerra, essa região do Essex. Eles entraram num período de guerra e era um período de tensão muito grande. E aí, quando esse período foi acabando, a tensão foi diminuindo. Faz total sentido mesmo. É isso. E aí, eu fico pensando, principalmente nessa página 126, em que meio que ele fala que acabou. Isso significa que as pessoas justificaram as suas mazelas através do julgamento das bruxas e que quando eles mataram todo mundo e não havia mais problema, eles resolveram os problemas através de matar as bruxas? Entende? Entendi a pergunta. Eu acho que não, eu acho que, tipo... a gente matou todo mundo, então não tem mais problema. Não pode haver mais problema. Matamos todo mundo que era o problema. No entanto, problemas continuam aparecendo. E aí vem essa segunda, não vou dizer segunda onda, pois sei lá se acabou, mas aí volta esse negócio da restauração, né? Que eles falam, e aí na Escócia era assim, e o bagulho não acabou. Acabou, mas não acabou. Eu acho que... E aí, voltando no que a Lari fala, é um encerramento muito abrupto por uma coisa que, na teoria, é isso que a Carol falou. Era uma justificativa que vinha sido narrada há 400 anos e que pegou força em todos os lugares e cada lugar fazia do seu jeito, cada um botava a pitadinha de sal que gostava. E aí, depois que todo mundo matou todo mundo, a gente achou que eu estava lá vivendo no Éden de novo. E aí acabou. Bicho, não me parece tão simples assim. Eu acho que ele simplesmente falou, cansei. O autor, no caso. Tipo, vou escutar o final. Não, eu concordo. Eu acho que, assim, dentro do que eu tinha visto antes, o final, o estar mais para o final é depois de Salem. O que eu tinha entendido era isso, assim, depois que a gente vai passar por Salem agora, né? Mas, assim, que depois que você tem um momento tão sanguinário e bizarro e totalmente, tipo, meu Deus, o céu, isso saiu do controle, aí você fala, ok, vamos segurar isso. Era o que eu achava, né? Mas não é a mesma coisa, porque não é no mesmo lugar. Tanto que aqui, quando ele começa a falar das colônias, ele fala que começa muito depois. Tem algum momento aqui que ele vai falar isso. Que então, chega atrasado na América, né? Que chega bem atrasado, que é bem depois de sei lá, uma centena de anos, assim, tipo,
Perdi aqui, gente, onde está Era escrito próximo isso. da 1640. Sim, mas só a partir da década de 1640, a Nova Inglaterra foi palco de perseguições. Então, depois de muito tempo, a bruxaria torna-se um problema sério na Inglaterra na década de 1560. É depois de muito tempo que isso vai bater nos Estados Unidos. Então, e aí ele fala que em 1736 o estatuto lá que a gente está comentando, de 1604, é finalmente revogado. E aí, quer dizer que Salem aconteceu em 600 e alguma coisa, e em 736 alguém resolveu falar não, acho que tá na hora de rever esse negócio aí. E aí esse cara tem coragem, o autor tem coragem de me dizer lá na página 126 que em 1718 acabou. Me parece muito É nesses momentos que eu tenho um problema muito sério com ele, assim. Eu vou até dar se vocês não se incomodarem da gente ir para a página 130, que ele vai falar sobre Salem. Não. É porque agora é só descrição, blá, 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 blá. Página qual? É muita descrição. Aqui tá na página 130. Tá bom. Bruxaria nas colônias americanas. Subtítulo. Tô vendo. Daqui é finalzinho da 132. Isso. E aí a gente chega em Salem, de fato. Isso. E aí, assim, ele vai narrar muito, quase detalhadamente o que acontece em Salem. E é até... É assim, é uma das histórias mais famosas, então a gente conhece já. Mas, assim, me incomodou profundamente. Eu não consigo explicar para vocês o quanto me incomodou a forma como eles falam, como ele fala sobre o comportamento das garotas que começa, que dá o gatilho inicial. Me incomodou profundamente, primeiro, porque ele não estava lá para saber, entendeu? Não estava lá para saber. A gente está falando aqui de uma coisa que aconteceu há uma caralhada de anos atrás. Então, ele não tem jeito nenhum de virar aqui e falar assim que as meninas também passam a sofrer ou desfrutar de ataques e convulsões. Não, e ele então, em como se ela tivesse... Em determinado momento, ele exprime a opinião. É aquele negócio, até 3 segundos atrás, esse desgraçado estava sendo completamente histórico. Ele me trouxe documentos, ele me trouxe a cartinha que o cara foi lá e passou na... Nossa, meu Deus do céu, é realmente real. Nossa, mas isso é esquisitíssimo mesmo. Do nada, esse brother chega e fala assim, as meninas estavam presentes... Página 132, últimas 2 linhas. Tinha sido um verão de horror, iniciado por garotas histéricas ou travessas. E, num certo sentido, encerrado... Nem histérica, nem travessa. Fica a dica aí. E, de um certo sentido, encerrado por elas. As meninas estiveram presentes nessa última execução para insultar e escarnecer das vítimas, enquanto essas aguardavam a morte no cadafalso. Você estava lá, querido, para falar que elas eram histéricas ou travessas? Eu acho, assim, uma fala totalmente bizarra, assim, não entendi. Eu quero, assim, se você estava até agora mostrando uma carta pra gente, por que você não pode me mostrar aqui algum relato que tá falando que as meninas fizeram isso? Sabe? A gente tá falando aqui de 2 meninas de 9 anos. A escolha de palavras que ele usa me tira do sério. Existem considerações morais, de fato, aqui. Porque quando ele fala, por exemplo, de sofrer ou desfrutar desses ataques e convulsões, além de ser bizarro, porque como você desfruta de uma convulsão, é claro que ele está fazendo aqui uma colocação sexual. Ele fala também uma hora que é porque elas podem estar aproveitando da atenção que elas estão tendo, né? Tá chamando a atenção, então elas estão adorando ter convulsões. Não, e depois, não bastasse dar essa oportunidade, né? Essa possibilidade absurda delas estarem gostando da atenção. A outra sugestão dele é ainda da conduta, gostavam, né, da conduta bizarra que lhes era permitida exibir na pressuposição de que estavam enfeitiçadas. Sim. Me parece um julgamento que aí moral. Ele fala da menina atacando e não é uma carta, como vocês disseram, né? Não é uma carta de alguém falando, olha, elas estavam se aproveitando disso. Nem é ele virando e falando assim, algumas pessoas achavam que elas estavam se aproveitando. Ou... Há relatos? Não, parece que ele tá falando mesmo. Isso é bem esquisito. E aí, eu já vou até puxar para outro lado, entendeu? Posso estar errado aqui, não tem problema, eu vou dar minha cara a tapa nesse sentido, mas a segunda vez que ele vai ter excessos, quando ele vai... É a segunda vez que eu vejo ele tendo excessos mesmo, né? Não é só emitir uma opinião, ele tá tendo excesso, ele tá emitindo de uma forma grotesca. Sobre a Murray, ele também fez a mesma coisa, ele faz isso com mulheres, cara. Tipo, eu tenho certeza que quando a gente for lá para frente, a gente for ver a parte de bruxaria
de bruxaria moderna, ele vai falar sobre a esposa do Alexander de uma forma terrível, eu tenho certeza disso. Porque era isso que faziam naquela época também com ela. Que o próprio marido fazia. E o Alexander Sanders era muito problemático. Muito. Se tem alguém que você tem que bater, é o Sanders. O Sanders, o Scott Cunningham, todos eles eram problemáticos demais, sabe? Eu não sei nem o que eles estavam fazendo nesse rolê, pra começar a história. Quem chamou? Tipo... Vou segurar essa raiva pra quando a gente chegar lá. Você falou que ele realmente faz isso com mulheres, né? Quando ele fala... Enfim, ele começa a relatar Salem, ele fala que as meninas foram lá indagadas e elas acusaram 3 mulheres. Uma Sarah Good, a Sarah Osborne e uma escrava chamada Tituba. E aí, ele fala assim, Tituba confessou com grande satisfação e volúpia. O que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer? O que eu imaginei foi assim, eu tô matando esses brancos filho da puta, mas tipo, eu imaginei ela falando isso, assim, agora se a gente tiver o relato, tudo bem, eu quero entender como é que volúpia, eu vou dizer satisfação, tudo bem, gostar de branco é difícil, eu sei, mas assim, volúpia, ela confessou com bicho. Cada dia mais. Nossa, eu vim até aqui olhar para ver se eu sabia se o que eu achava que significava mesmo, e significa isso mesmo. Será que eu sei português? Vou verificar. Não, eu fui olhar assim, será que é isso mesmo que significa? Mas é tipo um prazer bizarro, né? Tipo. Ela confessou sensualizando, gente. Olha. Ela confessou mostrando o terceiro mamilo. Fiz mesmo. Bicho, que ódio desse brother. Que ódio. Cara, é nessas horas que ele me perde, assim, nesses momentos em que a gente tem uma noção maior do que está se falando, porque a gente já conhece essa história. A gente conhece muita coisa também que foi relatado, enfim, por outros pontos de vista, e assim, ele usa palavras terríveis e a gente pode tentar procurar uma versão em inglês para ver como que tá lá também. Eu vou tentar fazer isso de verdade. Mas é tão recorrente, ou esse tradutor é um escroto. E, cara, vou ser muito honesto, essa editora não costuma ter de traduções tão ruins assim. Essa tradutora não é conhecida por, sabe, traduzir mal. Então eu já começo a duvidar dessa tese, porque é tanta parada meio esquisita que eu acho que já não dá muito. Então, eu acho que é muita coincidência. Tipo, traduziu. O cara não traduziu, o cara escreveu um livro novo, né? Porque isso aqui. Eu acho que uma palavra que já melhorava um pouco aí o significado, trocar volúpia, por exemplo, por escárnio. Entende? Completamente diferente. Porque volúpia demanda uma coisa sexual que não tem nada a ver. Ela falou com tesão. Não faz sentido. Sei lá. Escárnio, você tá tirando sarro. Você confessa dando risada da cara do que faria todo sentido, porque ela é uma escrava. Lá dentro do contexto, show, eu até entendi agora. Agora primeiro ele vem xingando as meninas. Aí fala que as crianças é mimada. Aí depois ele fala que a Igreja Católica era moderada. Bicho, não dá. Eu não sei. Sim. O Danilo falou que pode ser a tradução. Eu já duvido dessa tese. Eu já duvido da tese da tradução. Porque foi o que... Ou você ou alguém falou, agora eu me perdi. Brother, se for o tradutor ele não é mais tradutor, ele é escritor. Porque tem se acumula muitas coisas bizarras para ser só a tradução. E isso foi uma coisa que eu pensei agora, essa não é uma editora conhecida por fazer uma má tradução. Saca? Não, muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário, exatamente. Então... eu acho que não tem mais como fugir muito, sabe? Mas no capítulo 5 a gente realmente odeia ele. Top. A minha tese é que as próximas coisas que a gente vai... não, ainda falta mais... Depois, o outro encontro, a gente vai ver a bruxaria moderna. Eu tenho certeza que quando chegar na bruxaria moderna, a gente vai ter total certeza a respeito desse cara, entendeu? Tipo, 100% de certeza, como eu já tinha falado antes, porque são coisas que a gente tem mais domínio mesmo. Então, vai ficar mais do que claro, tipo, o tipo de abordagem dele, enfim. E ele vai falar de novo da Murray aqui. Eu tô muito curioso para saber se ele vai mostrar a influência de Telemann na Wicca, se ele vai... Sabe essas coisas assim dos meandros, saca?
Eu vou te Se falar, ele eu vai acho falar que ele da não vai fazer isso. Starhawk, esse tipo de coisa. Eu também não Na daria, não. teoria, ele deveria, porque ele traz... Deveria. Então, não, e outra, porque na parte que ele se dedica de fato a ser um historiador, pois deve ser o trabalho dele, ele realmente traz relatos, fatos, biriri. Quando ele pega a parte da veia histórica do negócio, ele vai num caminho bacana. Uhum. Na Não é de todo teoria, ruim. então, na teoria, se ele realmente, foi o que o Adriano falou, se ele realmente entrou em contato com a galera da Wicca, tá, não sei o quê, eu espero que ele traga isso de maneira concisa, porque ele também vai querer, acredito eu, né? Talvez ele vai querer justificar os achados dele. Você falou uma coisa. A galera da Wicca, ela, principalmente americana, eles não se consideram herdeiros em nenhuma forma da Golden Dawn ou de Telema, de nada disso. Então, provavelmente a gente não vai ter isso. Talvez. E aí até dá pra. Não dá. Eu ia falar. Aí até dá pra passar um pano pra ele porque os relatos foram ruins. Mas, brother, isso é tão patente nos documentos históricos que ele tem que fazer. Ele tem que virar e falar assim, brother, falaram isso, mas a realidade dos documentos é essa. Então não tem como passar pano pra ele. Talvez seja essa a justificativa dele lá na frente, e aí eu tô tirando informação do cu, tá? Mas talvez seja o jeito que ele vai tratar lá na frente. Aquela explicação de, bruxaria moderna não tem herança da tradicional, elas não estão nem conectadas. Sim. A argumentação... por exemplo, você quer ver um negócio que eu acho que ele não vai citar? Ele não vai... E a gente já tá assim, elucubrando o ódio, né? Vocês notaram. É isso, a gente já tá aqui, já... Tô achando Ele não último vai citar a influência né? do LaVey, por exemplo. A influência do LaVey no resgate da estética satânica pra dentro da bruxaria. Sabe? Isso, porque o LaVey, a meu ver, é o que faz essa costura entre o que era, sabe, do que... Eu acho que isso não vai rolar também. Sabe por que eu acho que não? Porque quando eu venho aqui, tipo, por exemplo, agora a gente basicamente terminou o de hoje, né? Então a gente vai ir pro 6 e 7. Aí vai ser o declínio da bruxaria... Não, a bruxaria sociedade, bruxaria mulheres, que aí a gente já tô... Bruxaria e mulheres, o negócio já tá assim, né? Gente, hoje tá rolando um jogo de futebol, então aí pra quem for assistir depois... Mas tá rolando em todo lugar, gata, não precisa se preocupar. Então, a gente já tá se preparando já pro ódio, tipo, do Bruxaria e Mulheres, e vai ter o julgamento de Salem de novo, ele vai falar no 6. Bruxaria e Mulheres é que número? No capítulo 6, na página, pra mim, tá 141. 7, declínio um subtítulo, né? Verdade. Achei que fosse um capítulo. Ah, tá. Eu tava procurando o capítulo principal. Não, é um subtítulo. Tem Salem também, isso, é verdade. E aí, depois do declínio da bruxaria, o ressurgimento romântico. Beleza. Na parte 2, eu tô até passando um olho nessa parte. A feitiçaria moderna, bruxaria como paganismo. Aí ele vai falar... ele fala da Murray. Ele vai falar do Alexanders. Vai falar da Doreen. No índice, eu dei uma olhada no índice mais ou menos, e aí aqui parece que ele vai citar o Crowley em algumas páginas. Tem uma imagem do autorretrato do Crowley aqui na 167, tem Eliphas Levi também na 66. O Levi, ele vai falar também. Mas o Levi vai falar pouquinho, porque só tem 2 páginas aqui no índice com o nome dele, então não sei. Negócio dos males no menor, tá ligado? Dos males no menor. Mas o Anton LaVey, eu acho que dá pra casar 10 anos aqui no chão, que ele não vai passar não, hein? Não vi o nome dele, Opa! Acho que não. Página 168. Rosa Cruzes, Ordo Templis Orientes, Aurora Dourada. A Aurora Dourada tem que ser citada, cara. Não tem como não citar a Golden Dawn. Mas, bicho... Supostamente, né? Não tem como, né? O cara não faz nenhuma força. No ritmo que nós estamos. Força, ele só fala isso aqui, ó. O mais eu tô vendo aqui, Rosa Cruz do Templo a Golden Dawn. Se vangloriava... Escolha de palavras. Se vangloriava de terem seus membros escritores notórios como Yeats, Blackwood, Bram Stoker... Bram Stoker não é confirmado. Fanfic. Ocultistas publicados. Como eu não sabia disso. Eu não sabia que tinha essa fanfic aí. Adorei. Fanfic. Não se tem certeza que o Bram Stoker participou.
O Mas cara fica aí. que tem certeza A do que é Crowley ele não druida, consegue, mano. né? Aleister Crowley, que se autodenominava grande besta, tem que dar um, né? Gay, Lá, a próxima frase. Eu já dei esse cara. vampiro. A Golden Dawn deleitava-se na criação de xistes e imposturas literárias ocultistas. Gente, olha só. Claramente você tem um probleminha com a Golden Dawn. Crowley e Meres travaram uma espantosa disputa em que expediam poderes espirituais um contra o outro. Mathers mandou um vampiro atacar Crowley e Crowley respondeu enviando Beelzebub. Brother, eu tô... Muito bom, cara. Eu amei, eu já muito criei bom. aqui na minha cabeça. Já criei a fique na cabeça. Única. Eu- Pelo menos tô- ele eu- fala que o Crowley ajudou o Gardner a desenvolver, né? O que seria o rolê.